O uivo do vento cortava a noite quando um som distinto o fez parar. Não era o típico estalar dos galhos ou o rugido da tempestade. Era um gemido baixo, persistente, quase sufocado pelo frio. Ele hesitou, a mão já na porta, como se pressentisse que algo além do comum o aguardava lá fora. Quando abriu, o choque o atingiu como o próprio inverno. Uma cadela pastor alemão tremia na varanda, seus olhos carregando uma súplica silenciosa. Ao lado dela, 2 filhotes minúsculos lutavam contra o frio, seus corpos frágeis quase imóveis. O vento trouxe uma pergunta não dita, mas o peso daquela cena dizia mais do que qualquer palavra. O que teria levado aquela família à sua porta em uma noite tão cruel? Ethan era um homem simples, acostumado à tranquilidade de sua vida em uma pequena cidade. Trabalhando como marceneiro autônomo, ele passava a maior parte do tempo em sua oficina, construindo móveis sob medida e reparando peças antigas para os moradores da região. Desde que se mudara para aquela casa, na periferia da cidade, havia aprendido a valorizar o silêncio e a solidão que o rodeavam. Mas o silêncio também tinha seu peso. Após o divórcio 2 anos antes, Ethan se isolara cada vez mais, limitando suas interações ao trabalho e a uma rápida ida ao mercado local. Seu único laço emocional restante era com um cachorro que ele tivera na juventude, Max, um pastor alemão que o acompanhara em boa parte de sua vida adulta. A morte de Max ainda o assombrava, deixando um vazio que ele nunca conseguiu preencher. Embora sua rotina fosse previsível, Ethan carregava um senso de justiça forte, algo que herdara do pai, um ex-policial. Ele sempre acreditara que devia ajudar quem estivesse ao seu alcance, mas até então nunca se encontrara em uma situação que realmente testasse essa crença. Contudo, naquela noite fria de inverno, ao ouvir o choro desesperado do lado de fora, mal sabia ele que sua vida mudaria para sempre. Enquanto caminhava em direção à porta, ele hesitou por um momento, pensando se poderia ser apenas o barulho da tempestade. Mas os sons continuaram, persistentes. Sentindo-se compelido a investigar, ele pegou um casaco e abriu a porta. O que encontrou o deixou sem palavras. Na varanda, um pastor alemão estava parado, tremendo de frio. Seus olhos castanhos e profundos estavam fixos nele, transmitindo uma mistura de desespero e medo. Ao lado dela, 2 filhotes minúsculos se amontoavam, parecendo quase congelados. O pelo dos 3 estava sujo, marcado por manchas de lama e neve, mas era evidente que eles não eram cães de rua comuns. Ethan ficou parado por um momento, processando a cena à sua frente. Algo parecia errado. O comportamento da cadela não era o de um animal selvagem. Ela estava nervosa, mas não agressiva. Ao invés disso, pressionou o focinho contra a porta como se pedisse para entrar. Aquele gesto tão incomum fez Ethan agir. Ignorando suas dúvidas, ele abriu a porta um pouco mais, e a cadela avançou cautelosamente, seus filhotes tropeçando atrás dela. Ethan fechou a porta rapidamente para bloquear o vento e ficou observando enquanto o grupo se acomodava no canto do chão de madeira. A cadela tremia e sacudiu o corpo, espalhando gotas de água e neve pelo chão. Seus filhotes gemiam baixinho, se agarrando às patas dela, buscando calor. Enquanto observava, Ethan notou um detalhe que chamou sua atenção: a coleira da cadela. Era velha e parcialmente rasgada, mas ainda pendia frouxa em seu pescoço. Sem nada escrito, apenas um estranho padrão de listras desbotadas na parte interna. Aquilo despertou uma série de perguntas. Quem teria abandonado um animal como aquele? Por quê? E como ela chegou até ali, no meio de uma nevasca? Sem saber por onde começar, Ethan decidiu cuidar deles primeiro. Ele foi até a cozinha, encontrou alguns pedaços de frango que sobraram do jantar e os aqueceu levemente. Colocou a comida em uma tigela e a deixou no chão, mantendo uma distância segura. A cadela, com fome, cheirou o ar e avançou lentamente, mantendo os olhos em Ethan o tempo todo. Seus filhotes tentaram segui-la, mas ela os empurrou gentilmente com o focinho, garantindo que o alimento fosse seguro antes de deixá-los comer. Enquanto a cadela devorava a comida, Ethan não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais naquela situação. Aqueles olhos, a coleira rasgada e o desespero silencioso nos movimentos dela. Não era um encontro comum, e ele sabia que precisava descobrir o que estava por trás disso. Ele a examinou mais de perto, percebendo que o padrão de listras na parte interna parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Aquilo o incomodava, como uma peça de um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido.
Depois de garantir que o grupo estava seguro e alimentado, Ethan começou a improvisar um espaço confortável para eles. Ele pegou cobertores velhos e um travesseiro e montou uma cama improvisada em um canto da sala, próximo à lareira. A cadela olhou para ele com cautela, mas quando percebeu que não havia perigo, levou os filhotes até o local. Eles se aconchegaram imediatamente, enquanto ela mantinha os olhos fixos em Ethan. Conforme a noite avançava, Ethan notou algo estranho. Apesar de sua magreza evidente, a cadela não tinha o comportamento típico de um animal abandonado por longos períodos. Sua postura e obediência silenciosa sugeriam que ela havia sido treinada. Isso o fez questionar como um cão com sinais tão claros de cuidado anterior poderia acabar vagando por uma nevasca com 2 filhotes. Ethan decidiu não ignorar seus instintos. Pegou seu celular e tirou algumas fotos da cadela e dos filhotes. O objetivo inicial era procurar ajuda ou pistas nos grupos locais de resgate de animais, mas enquanto revisava as fotos, percebeu algo. No canto inferior de uma das imagens, próximo ao pelo da cadela, havia uma marca sutil no couro da coleira, quase imperceptível, um pequeno símbolo circular, como se fosse um logotipo. Aquilo o fez lembrar de um outdoor que vira semanas antes, em uma estrada próxima à cidade. Era de um canil local, especializado em treinamento de cães de guarda e resgate. Poderia haver alguma ligação? Ele se perguntou se a cadela poderia ter escapado daquele lugar, ou pior, se algo mais sombrio havia acontecido. Antes que pudesse pensar mais sobre o assunto, Ethan foi tirado de seus pensamentos por um som vindo da janela. Ele congelou, seus olhos imediatamente se voltando para o vidro. Do lado de fora, a tempestade ainda caía com força, mas com a luz fraca da rua, ele percebeu rastros de pneus marcados na neve. Seu coração acelerou. Ele vestiu rapidamente o casaco e as botas e saiu para investigar, seguindo as marcas. O vento cortante dificultava a visão, mas ele se concentrou nos rastros que levavam até um ponto onde a neve estava remexida, como se algo tivesse caído ou sido deixado para trás. Ajoelhando-se, ele notou um brilho prateado na neve. Era uma pequena placa de metal, oval e desgastada, com algo gravado nela. Ele limpou o objeto com a manga do casaco e viu as palavras Sentinel, identificação 824. Ethan franziu o senho. A placa parecia ser parte de uma coleira, provavelmente pertencente à cadela. Mas como tinha parado ali? Teria caído durante uma fuga ou fora deixada intencionalmente? Ethan voltou para casa com a placa de metal em mãos, o vento frio ainda queimando seu rosto. Ao fechar a porta, olhou para a cadela, que agora parecia mais relaxada ao lado dos filhotes, mas ainda mantinha o olhar atento nele. Ele colocou a placa sobre a mesa da cozinha e se sentou, tentando decifrar o que aquilo significava. Sentinel, murmurou para si mesmo. Aquela palavra parecia familiar, mas ele não conseguia lembrar exatamente de onde. Pegou o celular e digitou o nome no campo de busca. A primeira página de resultados trouxe um site profissional de um canil local. Ethan clicou no link e foi levado a uma página chamativa, com fotos de pastores alemães fortes e bem treinados, usados principalmente para segurança e resgate. O logotipo da empresa, um círculo com o nome Sentinel no centro, era idêntico ao símbolo que ele havia visto na coleira da cadela. Ele rolou pela página, absorvendo as informações. O site falava sobre o treinamento de elite oferecido para cães de trabalho, mas não mencionava nada sobre o abandono de animais. Apesar disso, Ethan não conseguia ignorar o que tinha visto até agora. A cadela claramente vinha daquele lugar, mas algo não fazia sentido. Por que um animal treinado e seus filhotes estariam vagando na neve? E como a placa tinha parado tão longe da casa? Decidido a ir mais fundo, Ethan procurou por notícias ou menções ao canil Sentinel. Foi então que encontrou algo que o deixou desconfortável. Uma série de posts em fóruns de amantes de cães. Embora a maioria das pessoas elogiasse os serviços do canil, alguns comentários mencionavam rumores perturbadores. Ouvi dizer que eles descartam cães que não atingem os padrões de treinamento. Parece que preferem não registrar esses casos publicamente. Alguns filhotes nunca são vistos novamente. Eles não falam sobre isso, mas muitos cães simplesmente desaparecem do sistema deles. Ethan sentiu um calafrio. Ele olhou para a cadela e seus filhotes, que agora dormiam profundamente no canto da sala, aquecidos pelos cobertores que ele havia improvisado. Era difícil imaginar que aqueles cães pudessem ter sido descartados como inadequados. Mas à medida que as peças se juntavam, ele começou a suspeitar que havia mais naquela história. Antes que pudesse refletir mais,
O som de um motor ao longe o tirou de seus pensamentos. Ele correu para a janela e olhou para a estrada principal. Um carro preto estava estacionado a algumas casas de distância, com os faróis desligados. Ethan sentiu o coração disparar. Ele ficou parado por um momento, esperando que o veículo se movesse, mas ele permaneceu ali, imóvel, como se estivesse observando. A cadela, novamente alerta, soltou um grunhido baixo e ficou de pé, posicionando-se entre os filhotes e a porta. Ethan apagou as luzes da sala, movendo-se lentamente até a janela para espiar. O carro estava lá, uma presença inquietante em meio à neve. Alguém sabia sobre os cães e estava mais perto do que ele gostaria. Ethan permaneceu na sala, observando a janela e o carro preto estacionado ao longe. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som do vento lá fora. Ele sabia que algo estava acontecendo, mas ainda não conseguia juntar todas as peças. A cadela, que permanecia vigilante ao lado dos filhotes, parecia sentir a mesma tensão. Após alguns minutos, Ethan notou uma movimentação no carro. Duas portas se abriram e figuras surgiram, vestidas com casacos pesados e carregando lanternas. Eles começaram a caminhar pela estrada, iluminando as fachadas das casas ao longo do caminho. Os homens pararam próximo à entrada da propriedade de Ethan, apontando as lanternas para os arredores. Ele prendeu a respiração, tentando ouvir o que diziam. As vozes eram abafadas pela distância e pelo som da neve caindo, mas então um fragmento de conversa chegou até ele. "Ela não deve ter ido longe", disse um deles, com um tom de irritação evidente. "Com esse frio, não vai durar muito tempo." O outro respondeu mais baixo, mas com um tom frio. "Precisamos encontrar os filhotes também. Eles não podem sobreviver sem ela, e você sabe como isso vai acabar se não os trouxermos de volta." Ethan sentiu o sangue gelar. Era óbvio que estavam falando da cadela e de seus filhotes, mas o que significava como isso vai acabar? Quem eram aqueles homens? Ele observou enquanto eles iluminavam a trilha que levava ao bosque próximo, como se estivessem seguindo rastros invisíveis na neve. Ele recuou silenciosamente da janela e se abaixou ao lado da cadela, murmurando: "Eles estão procurando por você, não é? Mas por quê?" A postura encolhida e o olhar fixo para a porta diziam mais do que palavras. Ethan voltou para a janela, vendo os homens se afastarem lentamente. Quando as luzes das lanternas finalmente desapareceram na escuridão, Ethan sentiu a tensão diminuir, mas sua curiosidade o dominava. Quem eram aqueles homens? E por que estavam tão desesperados para encontrar a cadela e os filhotes? Ele sabia que não teria resposta se ficasse parado. Olhando para a cadela, ele sussurrou: "Eu já volto, fique aqui." Ele vestiu o casaco novamente e saiu pela porta dos fundos, movendo-se com cuidado para não chamar atenção. O carro preto ainda estava estacionado ao longe, suas janelas completamente escuras. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som de seus passos na neve. Quando se aproximou do veículo, Ethan deu uma olhada ao redor para garantir que estava sozinho. Ele abriu a lanterna do celular, iluminando o interior do carro através do vidro. No banco traseiro, viu uma caixa metálica, parecida com uma jaula de transporte de animais. Próximo a ela, havia papéis espalhados. Alguns mostravam diagramas com listas de números, enquanto outros pareciam contratos. No banco do passageiro, uma pasta estava aberta, com uma foto visível. Ele estreitou os olhos e congelou. Era a cadela. Sua imagem estava impressa em uma folha junto com informações escritas à mão. Matilha 0824. Status: fugitiva. Filhotes incluídos. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aqueles homens não estavam apenas procurando por ela, eles estavam em uma missão para recuperá-la, e provavelmente não era para um final feliz. Sem pensar muito, Ethan tentou abrir a porta do carro, estava destrancada. Ele puxou a pasta e a jaula com cuidado, mas enquanto vasculhava os papéis, ouviu passos rápidos na neve. Antes que pudesse reagir, uma voz áspera soou atrás dele. "E aí, amigo, o que pensa que está fazendo?" Ethan virou-se bruscamente, a pasta ainda em mãos. Os dois homens estavam ali, parados com as lanternas apontadas diretamente para ele. Seus rostos estavam semicobertos por capuzes, mas a irritação era visível em suas expressões. O homem mais alto deu um passo à frente, cruzando os braços. "Olha só, achamos um curioso", ele disse, o tom de voz carregado de sarcasmo. "Devolve isso agora." Ethan tentou manter a compostura. "Quem são vocês? E o que querem com a cadela? Ela fugiu porque vocês a trataram como lixo, não foi?" Ele ergueu a pasta, mostrando a foto da cadela como se fosse uma evidência contra eles.
O outro homem bufou, visivelmente impaciente. Você não entende nada disso, então cale-se e devolva a pasta. Ele deu um passo à frente, mas Ethan recuou, mantendo a distância. Se não querem que alguém saiba o que está acontecendo, talvez devêssemos chamar a polícia. Aposto que eles adorariam saber por que vocês estão vagando por aqui com jaulas e listas suspeitas. Provocou Ethan, sua voz mais firme do que ele se sentia por dentro. A tensão aumentou. O homem mais alto estalou os dedos e o outro sacou um pequeno dispositivo do bolso. Um taser. Não queremos machucar ninguém, mas você está se metendo onde não deve. Só queremos o que é nosso. Entrega a cadela e os filhotes e ninguém se machuca. Ethan deu um passo atrás, sentindo o coração acelerar. Ela não é de vocês. Ela fugiu por um motivo e vocês não vão levá-la de volta. Ah, é? E como você vai impedir? O homem com o taser deu um passo à frente, sua paciência claramente no limite. A cadela, que estava dentro da casa, começou a latir, como se sentisse que Ethan precisava de ajuda. Os dois homens trocaram olhares, irritados. O som, no entanto, não intimidou Ethan. Pelo contrário, deu a ele uma onda de determinação. Ele segurou a pasta com mais firmeza e deu mais um passo para trás, agora claramente em direção à casa. O homem mais baixo, com o taser na mão, bufou, claramente perdendo a paciência. Mas antes que qualquer um deles pudesse se mover, uma luz brilhante inundou o quintal. Ethan se virou instintivamente e viu o farol de uma viatura policial se aproximando devagar. A porta do carro se abriu e um vizinho, o oficial de polícia Mike, desceu do veículo com a mão no coldre. Ethan, está tudo bem aqui? Perguntou Mike, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Os dois homens congelaram por um momento, mas o mais alto tentou manter a compostura. Não é nada demais, oficial. Só estamos procurando algo que perdemos. Mike estreitou os olhos. Sua lanterna agora focada nos rostos deles. Às 3 da manhã, com um taser na mão? Acho que podemos conversar sobre isso na delegacia. Mãos para o alto agora. Sem alternativas, os homens levantaram as mãos. Mike sacou sua arma e ordenou que eles se ajoelhassem na neve enquanto chamava reforços pelo rádio. Central, preciso de apoio na minha localização. 2 suspeitos detidos por possível invasão e ameaça. Ethan deu um suspiro de alívio, mas ainda segurava a pasta com força. Enquanto Mike mantinha os homens rendidos, ele se aproximou do oficial. Eles estão atrás da cadela e dos filhotes. Algo sobre um canil Sentinel. Eles têm esses papéis que... Sentinel? Mike o interrompeu, os olhos arregalados. Eu já ouvi falar disso. Há investigações em andamento. Parece que estão envolvidos em tráfico de animais de raça e exploração ilegal. Ethan entregou a pasta e Mike folheou os documentos rapidamente. O policial balançou a cabeça, claramente perturbado. Isso aqui é o suficiente para ligar esses caras ao esquema. Bom trabalho, Ethan. Os reforços chegaram pouco depois, levando os homens algemados. Enquanto isso, Mike entrou na casa de Ethan para ver a cadela e os filhotes. A mãe pastor alemão ainda estava em alerta, mas seus olhos suavizaram quando percebeu que a ameaça havia passado. Ela é especial, disse Mike, agachando-se para observar a cadela de perto. Parece que ela fez de tudo para salvar os filhotes e fugir. Vamos garantir que ela fique segura agora. Nos dias seguintes, com a ajuda de Mike e de um grupo local de resgate, Ethan soube de toda a história. A cadela havia sido usada como matriz para a reprodução, forçada a ter filhotes continuamente para venda. No entanto, quando começou a mostrar sinais de desgaste, o plano era descartá-la junto com os filhotes considerados impróprios para a venda. Ela fugiu durante a nevasca, determinada a proteger os filhotes. A evidência que Ethan e Mike coletaram levou a uma investigação mais ampla, resultando no fechamento do canil Sentinel e na prisão de seus responsáveis. A cadela e seus filhotes, entretanto, foram adotados por Ethan, que não conseguia imaginar a vida sem eles. A casa, antes tão silenciosa, agora estava cheia de vida, e em noites frias de inverno, quando o vento uivava lá fora, Ethan sempre olhava para a cadela e sorria, sabendo que naquele dia gelado, ambos haviam salvado um ao outro. Agora, imagine uma menina pequena e silenciosa em um campo aberto, quando 14 cães majestosos surgem correndo colina abaixo, seus latidos enchendo o ar. Em um gesto inesperado, ela ergue os braços, e os cães, como se seguindo um comando silencioso, cercam-na em perfeita harmonia. Mas será que esses cães estão obedecendo ou reconhecendo algo nela que ninguém mais percebeu? O que há de tão especial nesse encontro? Seria uma conexão única ou algo muito maior?
Quer descobrir o que aconteceu e desvendar os segredos dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!